Para concederem um empréstimo, os bancos avaliam a sua solvabilidade financeira. Ou seja, no fundo, avaliam a sua capacidade financeira para contratar um crédito. No mais recente episódio do podcast Money Bar, eu vou explicar-lhe quais os pontos importantes que os bancos analisam e o que pode conseguir fazer para ter mais facilmente luz verde no seu empréstimo. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Here we go. The dollars are gone. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E hoje vamos falar de um tema muito importante e que eu acredito que vai ser útil a muitas pessoas. Mas, em primeiro lugar, trazer uma novidade, sobretudo para quem está a começar aqui a preocupar-se com a sua literacia financeira e quer começar a investir, mas ainda não o faz, ou que só agora é que começa a olhar para as suas finanças pessoais e quer finalmente aprender a rentabilizar as suas poupanças, a pôr o dinheiro a trabalhar para si. Pois é, vem aí a Masterclass começar a investir agora. Vai decorrer no dia 3 de dezembro às 21 horas, portanto já pode apontar na sua agenda, é 100% online, 100% gratuito e o que é que tem de fazer apenas? Inscrever-se no link que encontra na descrição deste episódio e vai ficar espantado quando eu lhe mostrar o dinheiro todo que já perdeu, exatamente porque continua a deixar o dinheiro parado no banco. Vai ficar espantado e espantada com quanto poderia estar a ganhar se começasse a investir o seu dinheiro em vez de não fazer nada. E eu já sei as perguntas que estão a assolar. Como começar? E será que este é o melhor momento? E que erros é que eu tenho que evitar para rentabilizar melhor as minhas poupanças? Qual o passo a passo? Pois vamos responder e vou responder a todas estas questões e muitas mais na Masterclass Começar a Investir Agora. E o que é que tenho que fazer? Encontrar o link para a Masterclass na descrição deste episódio e inscrever-se. E já sabe que pode partilhar e convidar também amigos, familiares que querem saber como investir o seu dinheiro de forma inteligente. Vamos agora aqui ao nosso tema de hoje, que está relacionado com o quê? Com crédito. Ora, sempre que recorre à banca para pedir um crédito, seja para que finalidade for, seja para a compra de carro, de casa ou outro bem, os bancos fazem uma avaliação do quê? Da sua solvabilidade financeira. No fundo, avaliam a sua capacidade financeira para fazer face ao empréstimo, ou seja, para pagar o empréstimo. E é isso que os bancos pretendem quando fazem no fundo, esta avaliação da sua solvabilidade. Eles vão avaliar o seu nível de risco de incumprimento, que é algo que nem os clientes querem, nem os bancos querem. Então eu vou partilhar consigo quais é que são os critérios e os pontos relevantes que os bancos avaliam para, no fundo, avaliar a sua situação financeira, avaliar se é um cliente com bom risco de crédito ou não. E bom risco de crédito entenda-se com um bom nível de solvabilidade. E a partir daí tomarem a decisão se lhe dão luz verde ou não. O mesmo é dizer se você vai ter o seu crédito aprovado ou se não vai ter o crédito aprovado. Então, qual é que é, assim, o primeiro fator, digamos, relevante? Está relacionado com o rendimento e a sua estabilidade financeira. Quando os bancos pedem os seus dados, os primeiros dados também que querem entender, é avaliar o seu rendimento mensal. Isto falamos do quê? Falamos de salários, pensões, rendimento do trabalho independente, entre outros. E normalmente,
Quanto maior o rendimento, maior será a possibilidade e a probabilidade de conseguir uma aprovação. Não quer isto dizer que basta ganhar muito para ter uma aprovação, mas porque há aqui ainda por cima um indicador que eu vou partilhar muito e que vou dissecar em várias vias. Há aqui um indicador relevante para os bancos. O banco, no fundo, vai avaliar a sua capacidade de risco também com base na sua capacidade de pagamento e, obviamente, que pessoas com maiores rendimentos mensais têm uma maior probabilidade de ter capacidade financeira para acomodar o pagamento das prestações. Depois, também o banco analisa a sua estabilidade de rendimento. E o que é isto? A estabilidade da fonte de rendimento é essencial e falamos se tem um contrato a termo, se tem um contrato por tempo indeterminado e, obviamente, quem tem contratos de longo prazo, contratos por tempo indeterminado, são mais valorizados pelos bancos porque representam menor risco face a alguém que tem um contrato a termo, face a alguém que inclusivamente tenha um trabalho como freelancer ou mesmo independente e que pode levar que os bancos solicitem, no caso do trabalhador independente, até 3 anos de declarações de IRS para, no fundo, avaliar o quê? A estabilidade dos rendimentos. Depois, o terceiro ponto, que é talvez dos mais relevantes para os bancos e que tem interferência com 2 indicadores relevantes, e um deles eu já falei, o outro vou falar mais à frente, está relacionado com a taxa de esforço. E a taxa de esforço corresponde ao peso que a soma das prestações tem e que, no fundo, vai avaliar-se a sua capacidade de endividamento, porque vai ponderar o peso das prestações nos seus rendimentos. E daí que eu tenha mencionado no início a questão do rendimento. Quanto maior o rendimento, a taxa de esforço consegue acomodar, ou seja, o peso dos créditos é completamente diferente. Uma pessoa que ganha 1.000 de uma pessoa que ganha 5.000 ou 10.000 em termos da sua capacidade de endividamento. Porque uma pessoa que ganha menos, com uma pequena prestação, pode já ficar no máximo da sua taxa de esforço. Portanto, a taxa corresponde à percentagem de rendimento do cliente, que está comprometida com o pagamento de prestações, e as boas práticas recomendam que a taxa de esforço se situa ali, entre 30% e 35%, iria a 1/3, ou seja, que 1/3 dos seus rendimentos no máximo vá para o pagamento de prestações e não mais do que isso. Isto seria ter uma situação financeira equilibrada. Ao exceder esta percentagem, está a aumentar o seu risco de crédito e de capacidade de endividamento e, portanto, aumenta a probabilidade de não ver um novo empréstimo aprovado. No entanto, quando falamos, por exemplo, do crédito à habitação, existem aqui algumas particularidades, porque existe aqui quase uma liberdade para chegar a valores mais próximos de 40%. No entanto, existe aqui uma recomendação por parte do Banco de Portugal que a taxa de esforço com a casa nunca ultrapasse os 50%, mas mantenham, sobretudo, aqui em mente esta questão de 1/3 até 35% para manter as vossas finanças pessoais equilibradas. Depois, outro ponto para o qual os bancos vão considerar e olhar é o histórico, o seu histórico, e nomeadamente o histórico no Banco de Portugal. Portanto, o Banco de Portugal mantém aqui um registro de crédito na sua central de responsabilidade de crédito e as instituições financeiras, quando você vai pedir um crédito, portanto, pedem um conjunto de dados para fazer até uma pré-aprovação. Uma pré-aprovação não é necessariamente significar já, ou mesmo quando pede uma simulação, não significa que vai ter logo o crédito aprovado. Vai pedir aqui o acesso não só aos seus rendimentos, como também o acesso a esta central de responsabilidade de crédito para verificar se tem dívidas em atraso, se há situações de incumprimento, se houve aqui alguma reestruturação, porque isso vai ser determinante para o banco avaliar o seu nível de risco. Estamos sempre a falar de avaliar o nível de risco. O nível de risco é a capacidade de pagamento do crédito, ou seja, avaliar a sua solvabilidade. E ter tido situações no passado ou estar em situações de incumprimento vão levar a que, caso esteja a solicitar um empréstimo, a probabilidade de ele não ser aprovado seja maior.
Depois, obviamente que a experiência relacionada com isto, ou seja, clientes que têm um histórico positivo de crédito, que sempre pagaram as suas obrigações financeiras, que sempre tiveram os seus empréstimos em dia, como é óbvio. A partir daqui não há qualquer problema. Alguém que já teve uma experiência, que tem os empréstimos com a sua taxa de esforço, que sempre manteve os pagamentos, portanto, obviamente que isto acaba por ser um ponto positivo em termos de análise de risco por parte dos bancos. Com isto, vamos a outro ponto que tem a ver com o nível de endividamento, que acaba por estar também ele relacionado com a taxa de esforço. Porquê? No fundo, vamos avaliar, e o banco vai avaliar, se o cliente já possui outros créditos, seja o crédito automóvel, cartões de crédito, para se aferir então qual é que é a taxa de esforço global, para ver, ok, você tem condições de assumir mais um crédito ou não. Para quem não tem créditos, ou seja, o primeiro crédito a passar, para quem não tem créditos, é sempre mais fácil. Para quem já tem empréstimos, o peso que as prestações têm e as outras dívidas que têm vão ter aqui um grande impacto na aprovação de novos empréstimos. Porquê? Porque demasiadas obrigações financeiras, do ponto de vista do banco, aumentam o risco de incumprimento e o banco não quer isso, não é? Daí que também avalie o montante total destas obrigações financeiras em relação ao rendimento disponível e, obviamente, com níveis elevados de endividamento, conduzem a que o cliente possa ver o seu crédito a não ser aprovado. Outro fator relevante para a aprovação está relacionado com as garantias e colaterais. Portanto, há alguns tipos de crédito, existe um colateral, a casa, não é? Portanto, eu peço um empréstimo da casa e tenho a casa como colateral. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, deixando de pagar o empréstimo, a casa vai para o banco porque ela está a servir de garantia. Além da casa, e sempre que alguns bancos considerem, ou noutros empréstimos em que não existe este colateral, o banco pode solicitar mais um colateral, ou mesmo em alguns créditos de habitação, quando não é suficiente, pode solicitar mais um colateral, que é o quê? Que é o fiador, ou seja, em situações em que o cliente tem um risco de crédito mais elevado, o banco pode pedir um fiador, ou em situações em que não tem um emprego estável, só consegue a aprovação, por exemplo, com um fiador. No entanto, é preciso ter em conta que o fiador é responsável pelo pagamento da dívida em caso de incumprimento do cliente. Depois, outro fator a ter em conta está relacionado com a própria entrada inicial. Portanto, para certos tipos de crédito, e pegando por exemplo no crédito à habitação, ter uma entrada inicial é normalmente essencial. Porquê? Porque falamos até aqui do rácio financiamento-garantia. Portanto, os bancos só emprestam até 90% normalmente do valor da casa, ou do menor dos dois valores, da avaliação ou do valor de compra do imóvel. Isto significa que temos sempre que ter 10% no mínimo de entrada. Ora, se alguém tiver mais do que 10%, tiver 20, 30, 40, 50, ou seja, tem um imóvel, vai dá-lo como colateral. Repare que isto são camadas, não é? Camadas que vão dando garantias ao banco e vai diminuindo o risco. Portanto, se eu estou a pedir o empréstimo ao banco, além do colateral da própria casa, eu não estou a pedir 90%, estou a pedir só metade, tenho uma boa condição financeira, tudo isto vai levar a que seja mais provável de eu ter rapidamente essa luz verde e esse crédito aprovado. Portanto, demonstrar que efetivamente eu não estou, aliás, que eu não estou a pedir todo o dinheiro ao banco, ou a grande maioria, mas que uma parte eu tenho de entrada, diminui o risco e a percepção do risco, mostra que o cliente tem capacidade financeira e, portanto, aos olhos do banco, está numa situação de melhor solvabilidade financeira, e um cliente com boa solvabilidade financeira é um cliente que o banco quer ter e dá luz verde ao empréstimo. Depois temos a idade como também um fator que influencia a duração e o tipo de empréstimo. Quanto mais jovem o cliente,
maior a probabilidade de conseguir prazos mais longos para a amortização. Não é maior a probabilidade de ter o empréstimo aprovado. Normalmente, até sendo mais novos, tendo menos tempo de estabilidade de salários, tendo inclusivamente muitas vezes até podendo não ter um contrato ainda por tempo indeterminado, são fatores de risco. Mas, no caso dos clientes mais velhos, o banco pode restringir o prazo de pagamento. Portanto, um cliente que tenha 50 anos, 60 anos, não vai conseguir o mesmo prazo para um crédito à habitação do que um jovem de 20 ou 30 anos. Depois também a própria composição do agregado familiar, ou seja, a situação familiar. Os bancos estão a emprestar dinheiro e querem, volto a dizer, saber se têm capacidade para pagar, para devolver esse empréstimo. Portanto, é importante avaliar qual é que é o agregado familiar. Por exemplo, clientes com dependentes que tenham filhos ou outras pessoas a cargo podem ter aqui também uma maior dificuldade em conseguir acomodar mais um empréstimo, portanto vai influenciar a sua capacidade de endividamento. Portanto, se tivéssemos que resumir quase e destacar os pontos que um cliente deve considerar para aumentar a possibilidade, a probabilidade de aprovação de um crédito, há aqui alguns pontos que nós conseguimos perceber. Primeiro, manter uma taxa de esforço baixa, ou seja, antes de solicitar o crédito, fazer uma própria análise das suas despesas mensais, sabendo que o pagamento de algumas dívidas anteriores, reduzir o limite do cartão de crédito, a utilização pode ajudar a aumentar rendimentos, porque não é? Se de repente a taxa de esforço resulta desta ponderação do peso das dívidas em função do rendimento, mesmo que eu mantenha as mesmas dívidas, se eu tenho um rendimento maior, eu estou a conseguir diminuir a minha taxa de esforço. Depois, evitar atrasos de pagamentos de contas, ou seja, garantir aqui um bom histórico de crédito. Ou seja, evitar atrasos de pagamentos de contas, de cartões de créditos, de empréstimos, porque estes atrasos podem ter um impacto e têm certamente um impacto negativo no histórico e podem mesmo dificultar a aprovação, porque embora, e é importante terem atenção a isto, embora obviamente existem aqui normas e um enquadramento genérico e geral para toda a banca, depois os níveis de risco de cada banco acabam por variar. E há bancos mais rigorosos, há outros que podem ser mais flexíveis, até conforme os seus interesses para captação de mais recursos de crédito ou não. Portanto, sempre manter em mente estes pontos que eu estou aqui a indicar. Depois, aqui uma questão mais prática que tem a ver com a questão de apresentar os comprovativos de rendimento estável, ou seja, mesmo imaginando um trabalhador independente que possa apresentar no mínimo 3 anos de declarações de IRS, os extratos bancários que demonstrem que tem esse rendimento consistente, e isto é mais fácil quando se está no próprio banco a que se está a pedir um empréstimo, mas se for noutro banco, ter este histórico é relevante. Ter uma entrada inicial para o crédito à habitação, uma entrada inicial elevada pode aumentar a probabilidade de aprovação e permitir a obtenção de condições de crédito mais favoráveis, e bem sei que ainda recentemente falei da questão e das novas medidas de apoio aos jovens até aos 35 anos e que podem ter acesso a financiamento a 100%. No entanto, e eu quero fazer este parênteses, mas que é relevante, o facto de terem acesso a 100% não significa, aliás, pelo contrário, toda esta questão de solvabilidade também é aplicável em nossas situações, porque até pode reunir todos os critérios, mas se de repente tem uma taxa de esforço a bater nos 60%, o crédito não é aprovado. Okay? É importante terem atenção que tudo isto que eu estou aqui a mencionar, todas estas questões de solvabilidade são transversais e aplicadas independentemente de estar abrangido pelas novas medidas ou não estar abrangido por estas medidas, ou seja, se tem até 35 anos ou não.
Um ponto também e deixar a nota, porque passando todos estes critérios, se quer ter a luz verde, portanto, cumprindo todos os outros, é só aqui mais uma notazinha, que é ter os documentos, todos eles organizados, facilita, mas entenda-se, isto não é do lado dos bancos, isto é do lado do seu processo, para ter mais agilidade e rapidez na obtenção de uma resposta, que pode ser positiva ou não. Agora, será esta a melhor altura para pedir um crédito? Ou é a melhor altura para investir? O que é que eu faço? Invisto? Crédito? Qual é que é a melhor opção? Dia 3 de dezembro eu vou explicar e vou entrar neste ponto na Masterclass Começar a Investir. E já sabe, pode inscrever-se gratuitamente no link que está na descrição deste episódio. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Já sabe que pode continuar a acompanhar-nos através das redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, adicionar-se e juntar-se também ao nosso grupo de Telegram. Encontra todos os links na descrição deste episódio. Mais uma vez, não se esqueça de subscrever o podcast através da plataforma que esteve a ouvir e também subscrever a nossa newsletter. E se gostou do conteúdo e acha que vai ser útil a outras pessoas, e eu acredito que vai, partilhe pelo WhatsApp, partilhe por e-mail, partilhe. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar.